E a palavra é o poder da convocação. Olha isso. Convocado ou convidado? Nós temos aqui nossas convidadas, que poderiam ter dito não, mas estão aqui. Eu pedi para vocês olharem em volta daqueles irmãos que não estão aqui. Porque a ceia do Senhor vi para a celebração, estar na casa de Deus, para celebrar, isso é uma convocação e não um convite. Mateus 28 fala de uma grande comissão, e dá uma ordem, um imperativo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, ensinando o que os apóstolos ensinaram, e batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é uma grande sugestão, é um grande mandamento. Não é um convite: ah, se não tiver nada para fazer, vamos fazer isso aí. Não, é uma convocação. Assim como o DB esteve aqui de manhã, preparando algumas coisas, e foram para a porta das universidades. Eu passei em alguns lugares, e vi eles entregando panfleto, entregando abraços, sorrisos, conversando com gente na calçada, provavelmente que ele tinha levado bomba no Enem, mas é uma oportunidade de evangelismo, eles entenderam, captaram isso. Ah, pastor, mas isso é para que são jovens. Eu concordo, eles são jovens, vão falar a linguagem dos jovens, mas aqueles que têm juventude acumulada, podia estar na intercessão, podia estar no apoio, podia estar dando água para eles, podia fazer o almoço para eles hoje, podia servir de tantas formas. Ah, mas ninguém convocou. Quando nós temos essa tarefa dentro de nós, chamado por Deus, não precisa ser chamado, é só você se oferecer. Você já ouviu falar sobre isso? Alguns vêm para a igreja, ou para tempo integral, vêm para Cristo. Alguns empurrado, alguns usam um ditado que nem bíblico é. Uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Já ouviu falar disso? Isso não está na Bíblia. É que às vezes a dor é tanta que a única saída é buscar Deus, é buscar uma igreja, e Deus recebe a todos. Mas também tem uma outra categoria que é mais rara. Tem aqueles que nem foram chamados e nem foram empurrados, mas são os oferecidos. Esse oferece, quer estar em tudo, e Deus abençoa. O próprio Josué, na Bíblia, eu creio que foi um desses, porque Moisés ia para a tenda e ele ficava de olho, ficava lá esperando. E uma das primeiras conquistas de Josué na Bíblia foi a confiança do Senhor sobre aquilo que ele estava entendendo, o que era viver com Deus e o propósito de Deus. Então, só para nós entendermos um pouco o conceito de convocação, de convocado: manifestação pela qual se convoca alguém para a realização de um ato, num lugar, dia e hora determinados. É também a citação ou requerimento. Sinônimos de convocação: chamamento, chamada, convocatória, chamado, solicitação, citação. Tem uma aqui que ninguém gosta: intimação, apelo ou aceno. Se você já recebeu uma intimação do delegado, ou da Polícia Federal, ou de alguma autoridade, você não considera assim: ah, eu não vou, essa semana eu não vou, ou vou avisar que eu não vou, ou vou fugir para dizer que eu não fui achado para não ir. É uma convocação, não é um convite. Então, se você não vai por livre e espontânea vontade, ele manda uns camaradas com as pulseirinhas prateadas para te levar, e você vai aparecer lá sim. Então, qual que é a diferença entre convite e convocação? O convite pode ser recusado, sem que isso cause ou haja nenhuma sanção contra nós. Já a presença de uma convocação, ela é obrigatória, e se for descumprido, há consequência. Então, nós temos muitas convocações de Deus na Bíblia. E eu estou trazendo tudo isso, mas a palavra que o Senhor me deu foi essa: convocação. Mediante algumas coisas que eu estava observando na igreja. Deus convoca cada cristão, cada pessoa, cada um que aceitou viver esse caminho, que faz parte da sua igreja, para fazer
o trabalho de evangelismo, para fazer o trabalho de assistência social, de fazer o trabalho de visitar a sua vizinhança. Isso faz parte de responder o chamado na nossa Jerusalém, no nosso quintal de casa. Fazer missões além das fronteiras, seja elas culturais, linguísticas, geográficas. Isso também faz parte de responder essa convocação. Depende do nível de cada um, mas todo cristão precisa responder ao chamado de Deus para ser e fazer discípulos. Você crê nisso? Você está entendendo isso? Então a convocação bíblica, ou santa convocação, ela se refere ao ato de ser chamado para reunir, para convocar as pessoas, ou seja, os cristãos, com um propósito específico. E que propósito é esse? Na maioria das vezes, ela é feita para adoração, como hoje. Nós somos chamados aqui para um tempo de adoração, para um tempo de celebração, mas também para um tempo de oração, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o chamado dEle, é a agenda dEle. Você pensou hoje, ou parou para perguntar para Deus o que Ele queria que você fizesse hoje? Sabe a forma de ser mais eficiente em tudo que nós fazemos? Deus, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer da minha vida hoje? E às vezes é um sorriso. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado. De repente ela é dentista. Você ganha alguma coisa aí. Foi um sorriso sincero? Você imagina, um dia inteiro é um sorriso que precisava. É um abraço, uma palavra de ânimo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão carentes disso. Estão carentes de um bom dia. Porque eu não sei quem aqui anda de ônibus ou fica em fila de banco, mas você cumprimenta alguém, ela já responde com a reclamação. Está calor hoje, né? Quando não está calor, está frio. E quando não está muito sol, parece que vai chover. Foca no negativo. Conhece pessoas assim? Espero que você não seja pessoa assim, porque nós somos chamados para fazer a diferença, para alegrar a vida das pessoas, para mostrar aquele que nós temos dentro de nós, focar nas coisas boas. Então, na Bíblia, as santas convocações eram frequentemente associadas aos eventos muito importantes. Levíticos, capítulo 23, fala sobre isso. Fala sobre ser chamado para descansar. Olha só que legal. Sábado era um dia de descanso. As festas bíblicas, as principais, convocação para festa, é isso mesmo. Tabernáculos, colheita ou Pentecoste, a festa das trombetas, festa de Páscoa. Ah, festa, tudo bem, vamos lá. Assembleias solenes, reuniões de adoração e até convocar para batalhas espirituais, para trabalhos, para visitas. Ah não, daí me inclui fora dessa. Para batalha, para a guerra, para enfrentar demônio, não, mas para as festas conta comigo. Então, é o mesmo Deus que está convocando, é o mesmo Deus que está chamando. Então, convocado para a festa, ok, agora batalha, estou fora, né? E há um consenso na humanidade hoje, e infelizmente no meio dos cristãos, que nós não fomos chamados para sofrer. Se nosso Deus, se nosso Cristo sofreu, por que nós queremos fazer diferente? Não, Ele já pagou todo o preço, mas tem um preço que molda o seu caráter, que te dá entendimento do seu chamado, para você entender isso em todas as áreas da sociedade, para fazer a diferença. Precisa de um esforço para viver nesse mundo, precisa de uma dedicação, e não é por esse esforço que nós somos salvos, porque isso é de graça, isso vem pela graça, mas há uma convocação a fazermos a diferença, a sermos convocados, chamados para fazer essa obra. Fazer festa sim,
mas também fazer uma obra de resgate. Sabe? Isso é muito, muito, muito poderoso. Isso é essencial para a vida do cristão. E isso tem a ver com ser convocado por Deus. Isso tem a ver nada mais, nada menos do que responder à convocação do Pai. Não é uma sugestão, não é um convite que você fala, eu vou ver semana que vem, eu vou criar meus filhos, eu vou fazer um pé de meia, eu vou... Qualquer coisa que você pôr primeiro que isso, você já vai estar desonrando aquele que te chamou. E como fazemos para responder a essa santa convocação? A Bíblia traz muitos exemplos, a Bíblia traz claramente o que devemos fazer. Então, essas santas convocações no Antigo Testamento, ela se traduz no Novo Testamento de uma forma mais intensa. Ela deve ser vista como um ato sagrado de grande importância para nós que temos a fé no nosso Deus. Então, responder essa santa convocação, já que nós temos negócios, famílias, tantas coisas que competem, eu já questionei isso também. E a palavra fala de uma festa de Páscoa. Lembra lá no Egito? O povo estava lá, escravo, e Deus mandou matar um cordeiro e passar nos umbrais da porta, que o anjo da morte não atingisse aqueles que tivessem o sinal. Esse era a convocação, esse era a ordem. Deus não mandou um vale cordeiro lá para os egípcios para entregar para você, porque eles eram o governo. E aí, como que responde um chamamento desse? O povo estava escravo, o povo sem condição. Então, não choveu cordeiro nem sangue do céu para fazer esse ato. E como que o povo, diante desse decreto, fez para poder realizar essa obra, para poder realizar esse sinal? Como que fazer para poupar e ter aquele cordeiro, já que eram escravos? Então seria uma forma de alimentação até no tempo deles. Seria um custo muito alto. E eles ficaram pensando em poupar. Quanto isso estava sendo custoso para eles. Afinal, a família era muito grande, muitos eventos. Eles tinham passado por 10 pragas. Estou resumindo um pouco a história. Parece um pouco confusa, mas a festa de Páscoa, a passagem, o povo estava escravizado. E aí Deus manda colocar esse sinal na porta. Mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. Porque a hora que o anjo da morte passar, os que estão dentro serão salvos. Então aqui havia uma convocação poderosa. E esse anjo ia passar, e aqueles que não tivessem o sinal iam ser levados. E isso foi depois de 9 pragas anteriores a essa. Então o povo estava saturado. Então essa convocação bíblica é um chamado pessoal de Deus para cada um, convocando para que voltasse para Ele, para que acreditasse nele, se arrependesse dos seus pecados e seguisse os seus mandamentos. Então é uma convocação para uma vida de fé, obediência, comunhão com Deus. O povo estava no Egito, vivendo da forma que achava melhor, escravizados, fazendo a vontade do faraó, trabalhando literalmente a ser esgotados. E eles receberam um livramento. Eles receberam esse livramento de forma sensacional.
Então, na Bíblia, nós vemos essa convocação. Ela é vista como um ato de fé, de misericórdia da parte de Deus. Ele deseja reunir o seu povo para nos abençoar, para nos proteger, para nos guiar nos seus caminhos. E experimentar a presença dele, o seu poder nas nossas vidas. Porque naquele momento de tanta angústia, o anjo da morte passou. E aí o sangue estava nos umbrais da porta. Agora você pensa, Deus enviou esses cordeiros para lá? Eles eram escravos onde conseguiram. Diante de tanta escravidão, ainda tiveram que providenciar um cordeiro, obedecer. Pensa, você tem sua família, algumas partes do cordeiro não podia ser consumida, e você tinha que sacrificar ele, passar o sangue na porta. Tudo isso era um grande sinal. Isso era uma convocação de Deus. Então essa convocação é um lembrete da importância da comunhão com Deus, da necessidade de estarmos em sintonia com a vontade de Deus. Amém? É um chamado para se afastar do pecado, buscar a justiça, viver uma vida de santidade diante do Senhor, diante de Deus. Sabe, muitas vezes é fácil manter as aparências diante das pessoas, diante dos irmãos, dos líderes, mas diante de Deus não tem como, não tem máscara que resista. Ao responder essa convocação bíblica, os cristãos são chamados a se reunir em comunhão, em adoração, em serviço, fortalecendo assim a fé de cada um e o testemunho perante cada um e perante o mundo. Isso fortalece quem nós somos diante de Deus para a comunidade. É um chamamento, é um chamado para viver em unidade e amor uns pelos outros, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. A convocação, essa convocação na Bíblia é um lembrete da soberania de Deus sobre todas as coisas e da necessidade de nós confiarmos somente nele, em todos os momentos, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Porque às vezes parece que tudo vai dar errado, às vezes parece que nada mais tem esperança. E quando nós entendemos que nós já fomos transportados para outra dimensão, estamos ainda na terra, mas pertencemos ao céu. Quando entendemos que o nosso sim para Deus nos dá outro destino, nós começamos a viver esse chamado para fazer a diferença aqui na terra. Não só ser abençoado, e que isso é bom, não só estar recebendo o tempo todo, isso é bom, mas Ele nos chama para ser a própria bênção. Porque quando você sai aqui da igreja, quando você vai lá para fora, quando você volta para o seu trabalho, é você que tem que ser a própria bênção. Entende isso? Eu vou chamar meu líder, vou chamar o pastor para vir aqui repetir aquela palavra para esse colega. Não, é você. É assim que a igreja cresce. Então é um chamado para nós depositarmos nossa fé e esperança no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar em segurança em seus caminhos. É uma convocação na Bíblia. Os cristãos, todos nós somos desafiados a viver uma vida de fé, coragem, compromisso com o reino de Deus. Uau! É um chamado a se levantar como testemunhas de Cristo, proclamando a sua verdade e amor a todos os povos e nações. Foz do Iguaçu tem 90 nações, 90 etnias, fora todos os estados do Brasil que passa por aqui, ou que estão morando aqui. A maioria dos mais antigos não nasceram em Foz do Iguaçu. A grande maioria são de outros estados, e diversos estados. E então um lugar que concentra
90 nações e quase todos os estados do nosso Brasil, há essa miscelânea de línguas, tradições, e o poder de Deus se manifesta. A palavra serve para todos e cada um, cada família. Então é um grande trabalho a ser feito. Então essa convocação na Bíblia é um lembrete dessa importância de permanecer fiel a Deus em meio a qualquer adversidade, tentações, desafios da vida. E Ele é fiel, Ele é poderoso. É uma convocação para confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Podia fazer um estudo só sobre essa palavra, todas. Todas significa, aí ó, já aprenderam. Sabendo que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, em tempos de dificuldades. Sabe, quando a gente está passando por dificuldade, dá a impressão que Deus nos abandonou. Mas por que eu estou passando por isso, Deus? Se você perguntar para que eu estou passando por isso, provavelmente vai ser mais rápido. Aí você passa rapidinho. Se você acha alguém que está passando por um deserto e passa 5, 10, 15, 20 anos, desde que você conhece o irmão, ele está passando por deserto, está fazendo a pergunta errada. Pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. Por que tem a ver com você, é algo egoísta. Para que tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com o que Ele quer que você aprenda. Passei 20 anos nesse deserto, mas se você aprender, de hoje para amanhã você sai dele. Você perdeu uma grande oportunidade de falar amém. Essa é uma coisa que devia ter aprendido. Essa é uma coisa que devia tomar posse. Ao responder à convocação bíblica, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade, poder e testemunho para Deus, para a glória de Deus, e se render completamente ao Senhor, que Ele vai fazendo, Ele vai nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando para cada passo na nossa jornada. Agora você imagina que você é um jogador de futebol, ou uma jogadora, hoje tem time feminino, né? Da seleção. E aí ele te convoca, né? Eu sei que alguns como eu estão meio fora de forma, mas por isso que eu estou falando, imagine. Né? Imagine que você está sendo convocado para jogar na seleção brasileira. E seu nome sai na escalação para você defender e representar o seu país. Como que você se sentiria? Não, dessa vez eu vou passar. Eu nem sei quem é o time da seleção, o técnico da seleção hoje. Alguém sabe? A última vez que eu vi era o Zagallo. Não é mais, né? Pela risada já não é mais. Para você ver como o esporte é minha área. Faz tanto tempo que eu não assisto TV que eu fiquei isolado disso. Mas imagina que esse técnico te convoca. Como que você se sentiria? Super honrado. Uau, meu talento foi descoberto. Agora eu vou poder jogar. Agora eu vou poder brilhar. Agora eu vou poder fazer algo relevante. Agora todo mundo vai ver. Agora eu vou ser notado. Não é isso que acontece? E, em especial, a seleção brasileira de futebol é ser notado pelo mundo inteiro. É uma grande convocação. Isso é demais. Uau, mas mesmo que no final sobre lá, mais um dia você foi convocado. Muda o status do jogador. Muda o preço do jogador. Muda o valor do passe. Não é assim que acontece? Então imagina que você foi convocado pelo Deus do universo, por Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, para fazer um serviço que qualquer anjo faria com os pés nas costas. Eu ia falar com as asas, mas já fica lá, né? Qualquer anjo faria esse trabalho que eu estou fazendo aqui, e talvez não, com certeza, muito melhor. Só que daí você ia olhar para falar assim, não, mas ele é um anjo, como que vai querer que eu faça igual? Você imagina um anjo pregando a palavra?
né? Ele que conhece o céu, ia trazer detalhes, coisas tremendas. Mas daí você ia olhar e falar, ele é anjo, né? Nós não voa, então não dá. É por isso que o Senhor deixou para nós mesmos fazer isso. E aí eu estou falando de uma convocação, que se você fosse convocado para a seleção, né? Se fosse hoje, provavelmente você ia falar, alguém se enganou nesse negócio aí. Mas se você estava lá preparado, estudando, trabalhando, se fortalecendo seu físico para jogar e é chamado, uau, que grande honra. A maior seleção de todos os países, que está em foco, o mundo inteiro vai te conhecer, os melhores times do mundo vão te chamar, você vai poder escolher. Mas estou falando de algo muito maior, porque Jesus fez isso. Ele subiu um monte, Marcos capítulo 13, a partir do verso 13, diz que ele subiu um monte, e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Está lá na NVI. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Então, estes são os 12 que ele escolheu, né? Na defesa, Simão, eu ia fazer isso, mas não vou fazer. Não sei porque eu não lembro das posições. Simão, que deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu devia ser famoso, né? Porque deu referência. João, seu irmão, os quais deu o seu nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Devia ser gente boa, calminho, né? Tranquilo. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Você já viu esses nomes no quadro da Santa Ceia, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e na reserva, né, de Gandula, provavelmente eu colocaria o Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Esta é uma convocação que está acima de qualquer outra. Uma convocação, como diz o texto bíblico, superior, porque é feito pelo Deus eterno, tem um valor eterno. A maioria aqui lembra dos jogadores da Copa que foram campeões, Copa de 70, essas Copas aí, e quem gosta muito de futebol. Como vocês viram, eu não lembro de ninguém. Acho que o último jogo que eu vi da seleção, o Tafarel estava no gol ainda. É real. Quando eles levaram a lavada da Alemanha, eu não sei quem estava jogando. Eu não sei quem estava jogando. Então, quem é convocado para essa seleção fica muito famoso. Mas aqui está falando de uma seleção de filhos de Deus, de homens e mulheres, a fazer uma diferença na eternidade. Não apenas no entretenimento. Uau! Ele convoca, o próprio Jesus chamou 12 para atuar no jogo da vida. Jesus Cristo convocou 12 homens para estar com ele. E ele mesmo disse, aprendei de mim. Sabe, hoje está em voga, e de repente você está trabalhando com isso, e se você é especialista, parabéns. Mas hoje a palavra coach, que nada mais é que treinador, está muito esquisito. Pessoas treinando outras em algo que eles não sabem fazer. Só tem teoria. Aí Jesus está dizendo, aprendei de mim. Ele era o técnico. Os melhores técnicos da nossa seleção são ex-jogadores. Não tem como ser diferente. Então isso é o sentido natural da vida. Esses homens andaram com Jesus e foram treinados por ele. Durante 3 anos Jesus ensinou valores eternos para cada um de nós, que nós estamos replicando aqui. Através de seu caráter, através do discipulado, foram moldados, treinados na prática. E Jesus fazia e dizia, assim como eu fiz, vai e faça vós também. É assim que deve ser feito. Então Jesus convocou e os enviou a pregar, a liberar pessoas, a tirar, roubar, tomar as pessoas da garra do inimigo, pregando o evangelho, as boas novas do amor de Deus. Isso é tremendo. Ainda hoje Jesus convoca pessoas para andar com ele. Andar
e fazer a vontade dEle. Andar e fazer a vontade dEle. Jesus convoca-nos para pregar o Evangelho. Como? Através da nossa vida, através de atitudes que exaltam o nome de Jesus na nossa vida. De uma forma que, se preciso, a gente fale. Mas as pessoas devem perceber Jesus na nossa forma de viver. Você consegue refletir Jesus na sua forma de viver? Pastor, algumas áreas sim, outras nem tanto. Ele nos chamou para ser integral. Amém? Nós fomos convocados por Jesus para andar com Ele, pregar através e para Ele, através da nossa vida, através do Evangelho. Como que você tem respondido a essa convocação? Essa convocação que ela é bíblica. Essa convocação, ela é bíblica. Então, nós somos convocados e não convidados a fazer essa obra. Convocados e não convidados. Quando você é convidado, você pode dizer sim ou não, dar alguma desculpa. E às vezes acontece isso. Você é muito amigo de uma pessoa e ele te convida, recebeu o convite de casamento. Aí você já pensa, meu Deus, meu orçamento está ruim. Esse cara vai me casar bem nessa época, longe do 13º, longe dos vales, vai sem noção mesmo, mas é meu amigo. É só o pastor que passa isso, né? Eu sei que vocês não passam por essas coisas. Aliás, os pastores, os líderes, são chamados por quase todos, né? Daí é um convite de intimação. Vamos lá, pastor, vamos fazer o casamento. Então, né, pastor ricão, bonitão, ganha bem, vai dar um presentaço. Só que você faz um casamento na vida. E eu já tive anos de nós, eu e a pastora, fizemos 100 e poucos casamentos. Era casamento coletivo, né? Mas normalmente é 1, 2, às vezes 3 no mês. Chegando fim de ano, a temporada de casar, vai dando um fogo no povo, que eu não sei o que acontece, eles querem casar antes de acabar o ano. Nesse calor de Foz do Iguaçu, em vez de deixar casar em junho, julho, que dá para se vestir melhor. Até a lua de mel é mais aconchegante, fica a dica aí. Você que está pensando em casar em dezembro, eu fiz essa besteira junto com a pastora. Nós entramos molhados na igreja, porque a igreja não tinha ar-condicionado. Foi terrível, mas deu certo, está durando. Foi um batismo. É real. Então essa convocação, queridos, ela é bíblica. Ela é bíblica, onde essa assembleia de cristãos, todos nós, devemos dedicar esse trabalho, esse serviço ao Senhor. No Antigo Testamento significava que nesses dias sagrados, nenhum trabalho era permitido. Isso falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o significado mais profundo dessas convocações solenes, Deus nos chama para cumprir em Cristo esse chamado, essa obra, que ela é redentora, uma obra redentora de Cristo para a vida das pessoas. O seu povo é redimido, aqueles que são chamados recebem o poder de Deus para desfrutar da eternidade, de uma presença inteira de Deus, para um descanso celestial, para um repouso e um refrigério dos céus. É isso que está dizendo a palavra de Deus. É isso que eu queria compartilhar com você. É o poder dessa convocação. Que nós não somos convidados simplesmente, nós somos convocados, nós somos chamados para atuar, para desfazer as obras do diabo. Pastor, mas eu tenho medo do diabo. Eu falei, pois eu te dar uma boa notícia, ele tem mais medo de você do que você dele. Se você estiver fiel com o Senhor, agora se ele estiver fazendo meia boca, você tem que ficar com medo dele mesmo, porque ele tem poder. Agora se você está bem com ele, a Bíblia diz que você vai pisar na cabeça dele, na cauda dele, vai botar ele para correr. Se ele vai correr, imagine os auxiliares dele.
Aonde você colocar a planta do seu pé, ele vai bater em retirada, ele vai correr. Isso é bom, né? Só que tem que estar alinhado com ele. Quando ele chama para fazer, vamos fazer. Pastor, por que você está cobrando isso? Porque tem algumas convocações de todos os departamentos da igreja, que você precisa entender, que não importa que líder está chamando, se a tua casa está convocando para alguma coisa, é porque é uma oportunidade de você crescer. E eu vou falar só uma, que é mais recente. Dia de finados, dia 2, nós convocamos a igreja para fazer evangelismo, para estar nos cemitérios, para levar a palavra de consolo. Coisas tremendas acontecem ali, porque ali está manifestado tanta idolatria, culto aos mortos. O velório para muitos não acaba. A pessoa está ali revivendo tudo aquilo, acendendo uma vela, limpando o túmulo, toda uma reverência. E aí as pessoas nos encontram lá e falam: você veio visitar seu pai, sua mãe? Falei: não, eles nunca mais foram lá em casa, eu também não vou visitar eles. Minha mãe morreu agora em maio desse ano. E não foi mais lá em casa. E se for, eu vou expulsar ela. Porque se for alguém lá no nome dela, eu sei que é um imitador barato. Porque a palavra nos garante que não tem mais comunicação. Então, se o cristão sabe isso, por que vai lá ficar chorando, prestando homenagem? Porque isso é tradição. Eu creio que não precisava nem existir cemitério nas cidades, porque é um desperdício de terra. Mas um memorial. Tem um memorial dos seus antepassados, obedecendo tudo aquilo que ele deixou de bom, que tiver alinhado com a Bíblia, que é o caso da minha mãe. Minha mãe, que viveu muito tempo brigado com meu pai, foi enterrado os dois juntos lá. Eles não podiam mandar nisso. Vamos colocar na mesma gaveta. Brigaram tanto, agora vamos se misturar os pó lá. Eles que se viram na eternidade. Porque a palavra diz que não está mais ali. Ai, pastor, você brinca até com a morte. Eu brinco porque ela não pode me levar. E a hora que ela já tentou. Eu podia passar mais meia hora. Eu não tenho mais meia hora. Eu podia passar mais um tempão dizendo quantas vezes ela tentou me levar. E agora ela tem medo de me levar, porque sabe para onde eu vou. E eu também sei. E nós precisamos trabalhar e ter essa fé e viver essa convicção. Então, se você sabe quem você é, independente dos seus erros, você tem que mirar no seu destino. Amém? Você crê nisso? Isso é uma santa convocação. Então você não é convidado, você é convocado a viver essa palavra, a viver essa vida que o Senhor nos deu. Mas parece que daí você não tem medo de nada. Não é que parece, isso é real. Por que você vai temer? A única coisa que nós devíamos temer é a ausência de Deus na nossa vida. Nós devíamos temer, sabe o que? Entristecer o coração de Deus. Nós devíamos temer vir para uma celebração igual a essa e querer só receber, em vez de vir aqui dar àquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós devíamos temer isso. Mas eu estou tão triste, eu preciso receber. Até isso pode acontecer, mas primeiro nós viemos aqui para uma casa de adoração. Está escrito lá atrás, bem grande: a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Nós pertencemos, recebemos, celebramos, e aí sim repartimos. Está tudo na parede aí, para não esquecer. Está lá a visão, missão, propósito, isso não muda, porque é a identidade nossa para essa casa. O que fazer agora, diante dessas convocações? Tenho 3 desafios. O primeiro é para nossos convidados, ou você que está aqui, entregar a sua vida para Jesus. Esse é um grande desafio. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se a gente confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus ressuscitou, nós seremos salvos. Está lá o texto.
Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas salvo de quê, pastor? Salvo dessa vida medíocre, salvo dessa vida sem propósito, que qualquer coisa dá vontade de se matar, de desistir, uma angústia. Então quando vem para Jesus isso acaba? Não, às vezes até intensifica, mas você fica feliz de estar passando por isso, porque Jesus passou por muito pior. Ele pagou o preço. Falou, quem dera eu pudesse suportar o que Jesus suportou. Essa é uma alegria muito doida, não é? Quem já tem experimentado isso? Quando minha vida estiver perfeita, aí eu vou poder fazer alguma coisa na igreja. Você não vai fazer nunca. Que é de glória em glória, de vitória em vitória, passo a passo. Você imagina que eu tivesse que estar totalmente alinhado para estar aqui falando? Ia ter que mandar operar meu olho para começar. E eu vejo que é muita vantagem ter um pastor que olha para todos os lados. Que ninguém pode dizer assim, o pastor ficou me encarando. Você não sabe? Então esse é o primeiro desafio. Essa é a primeira convocação. Você entregar a sua vida para Jesus. Essa é uma palavra para os nossos convidados. A segunda é se você já se afastou dos caminhos do Senhor. Ele te ama, Ele te convoca como filho, mas pede para que você se arrependa e volte para casa. Eu falei com uma pessoa essa semana e falou, pastor, aquilo lá foi demais. Eu queria entender melhor. E o que foi falado? Que ele queria entender melhor. É que eu pedi perdão em nome da igreja por aqueles que feriram, independente da igreja que frequentou. Porque nós pertencemos à igreja do Senhor sobre toda a terra. Nós temos a nossa placa, Igreja Ceifa, Igreja da Família, mas ela faz parte de um todo. E aí você pede perdão para a pessoa, e Deus sempre direciona isso. Você pede perdão por algo que você nem sabia, nem fez, porque as pessoas são feridas por outras pessoas. Mas aquela pessoa era o pastor e falou aquilo. Vocês são heróis, porque tem muitas pessoas que saíram de igrejas porque o pastor olhou torto para eles. Falei, vem para mim, que aqui você não vai ter esse problema. Eu nunca vou olhar reto para você. É real, só se eu fizer um conserto. Mas as pessoas ficam feridas e magoadas e param de produzir no reino. Então essa é a segunda chamada, a segunda convocação. Então eu vou pedir para que você se coloque de pé. E se alguém está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, alguém vai te acompanhar para você vir aqui à frente. Se você se afastou dos caminhos, fala, eu preciso alinhar de novo, pastor. Eu preciso alinhar minha vida com aquilo que Deus quer fazer. Você pode vir também. Alguém vai vir com você, você pode vir aqui à frente, a equipe do louvor, porque tem uma terceira convocação e isso tem a ver com a ceia do Senhor. Muito bem, glória a Deus. Você pode vir agora, e o Senhor vai alinhar os seus caminhos. O Senhor é especialista. Sabe, queridos, às vezes nós vivemos de uma forma, como lá no mundo, como se a igreja, ou se o chamado de Deus fosse como um cardápio. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, eu gosto mais disso aqui. E não é, o chamado é para todos. Não, como eu não estou muito firme, eu posso fazer tal coisa. Não, querido, santidade é para todos. Tem um senso comum que ainda que os pastores, os líderes precisam estar mais santos que todo mundo. Não, na verdade todos deviam estar no mesmo nível de santidade. Aqueles que ministram, aqueles que adoram, realmente são mais atacados se não estiver alinhado. Mas há chamamento para todos. Amém?
Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.